Olá, boa tarde a todos, muito bem-vindos ao canal Wild Bill e Bruce PT. Hoje temos uma edição muito especial dedicada a um grande músico, a um grande nome da E Street Band, o inesquecível Danny Federici. Comigo tenho o grande Fernando Martins. Olá, Fernando. Viva, tudo bem? Como estás? Bem. E nesta emissão de homenagem está também o nosso amigo e convidado especial Marc Lepretre, que veio diretamente de Barcelona, especificamente só para fazer esta gravação, que nos vai falar precisamente sobre este músico incrível que foi Danny Federici. Como é que estão os meus amigos? Tudo bem? Boa tarde, muito bem, sim. Obrigado. Obrigado pela invitação. E obrigado nada, é um prazer. pela tua presença, Marco, e teres disposto o teu tempo pessoal para estares aqui hoje reunido connosco. Ora, vamos explorar a trajetória de Danny, as suas performances icónicas, os seus projetos paralelos, que também teve, e claro, partilhar emoções com todos vocês que nos estão a ver. Vamos ficar com o resto de Flemington, que é um tema do álbum que dá pelo nome de Flemington. Exatamente. E é um dos álbuns originais, o primeiro álbum de originais de Danny Federici. Já voltamos. Até já. Cá estamos nós novamente. Mark, tu que estudaste e foste fazer uma investigação sobre a vida e obra de Danny Federici, o que é que tens para nos contar sobre este músico incrível da nossa E Street Band? Bom, para começar, o Danny nasceu em Flemington, por isso o álbum homónimo é como uma reivindicação das suas origens. Já desde muito pequenino desenvolveu muito interesse pela música através do programa de Lawrence Welk Show, que atraiu a sua atenção, e também ele ganhou um programa de The Voice, mas era de Original Amateur Hour. E ele tocava muito acordeão. Era muito bom tocando acordeão. Acho que estive a estudar 15 anos o acordeão. Mas numa entrevista, acho que era no magazine Point Blank, ele próprio disse: as raparigas não gostavam muito do acordeão. Não era isso. Por isso troquei de instrumento e fui mais para teclista com Hammond e tudo isso. É engraçado, mas é assim. Mas ele francamente podia tocar qualquer coisa com o acordeão, desde polka, rock, passando por um pop solo ou o que for. Realmente foi um músico polifacético, com uma grande capacidade de absorver qualquer tipo de música, recomponer, e sobretudo também muito intuitivo, e poder desenvolver plenamente o seu talento. Nos primeiros anos os seus solos podiam durar 10, 12 minutos. Sim. Ali com os teclados, parecia que estava no mundo à parte. Um mundo à parte, não? A fazer improvisação, quase eram jam sessions. Sim. Não? Que ele fazia. Praticamente foi também ele que captou o blues para as bandas de música. Se não lembro mal, em algum momento disse: parece que é um gajo lá em Nova Jersey que é muito bom que é com muito a bom. guitarra, canta muito bem. Ele e o... talvez pode vir connosco. Exatamente. Ele, o Vinny Mad Dog Lopez formaram os Child, não é? Child. Sim. E desde então Ele esteve em ele tudo. esteve em todas as bandas, não é? Desde o início, sim. Steel Mill, Dr. Zuman da Sonic Boom, Bruce Springsteen Band e depois da a E Street Band. E de facto era um músico incrível. Eu realmente, quando descobri a E Street Band, o Danny foi logo um dos músicos que mais me fascinou.
não era comum, e acho que ainda hoje em dia não é comum, termos músicos com aquela virtuosidade toda, porque normalmente quem é músico e é tão virtuoso como ele, e eu acho que era por isso que ele não se dava bem com o David Sanchez, porque o David também é um músico super talentoso. E o David estava sempre a dar-lhe dicas, olha, não toques assim, toca assado. E o músico, quando é muito virtuoso, não pode ter paredes, não pode ter frames, assim, não pode ter limites. E isso nota-se como é que uma pessoa tão talentosa consegue ser quase invisível no meio de uma banda como a Street Band. Mas ao mesmo tempo, isto é difícil de explicar, ele era invisível, mas era essencial, e é isso que a Street Band tem de tão especial. Eles sabem perfeitamente como é que não se devem atropelar uns aos outros durante uma música. Todos sabem onde é que podem ter o seu espaço para brilhar de uma forma super natural, e isso só está realmente ao nível de grandes artistas. Ele de facto era, digamos que, e eu queria também ouvir-vos um pouquinho sobre isto, a cola da sonora da banda, não é? Sem Ou dúvida. seja, nós se nos pusermos um pouquinho a refletir, como é que seria 4th of July, Sandy, Asbury, como é que é? 4th of July, Asbury Park, entre parênteses, Sandy. Depois a música ficou só conhecida por Sandy, mas sim. o nome da música é este, Sim. com o acordeão dele. Como é que seria essa música? Ou Kitty's Back, como é que, já agora temos aqui o nosso Mark, como é que seriam essas músicas sem, qual é a tua opinião? Sem ter o Danny por trás daquilo. O que é que achas, Marco? Acho que não existiria. Nunca chegavam a ter. Ok. Ele dava uma espécie de profundidade, não é, às músicas. Se tentamos imaginar estas duas músicas sem ele, não funciona. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu acho que sim. Eu acho que ele. Obviamente que as músicas são da autoria do Bruce, mas eu tenho certeza absoluta. Aliás, o Little Steven já falou por diversas vezes sobre isso. Todos eles deram os seus contributos na elaboração das músicas, e a maior parte das vezes nunca foram creditados por isso, mas era quase como que como é que eu ia dizer, como um dado garantido que quem era a estrela da companhia era o Bruce. Era ele que realmente iniciava a composição, e obviamente todos eles davam a sua participação, e vimos isso. Eu adorei aquele documentário do Letter to You, onde se viu um pouquinho deles a fazerem como é que eles fazem a composição das músicas, e o que eles contribuem para a elaboração das músicas, e é fantástico. Eu não conheço, não acredito que haja alguém com a capacidade de criação como aquela banda. Eu acho que nunca mais vai haver ninguém. Vocês estão a imaginar, venha quem vier, não é? Vocês estão a imaginar, eu já acho que já disse isto noutra live, alguém que vá para um estúdio. Eu sei que ao início não foi assim, que o Bruce passava dias a gravar uma única música, e hoje em dia não é assim. Hoje em dia a banda já é tão, já se conhecem tão bem uns aos outros. Eles numa semana gravaram 60 e tal músicas para o Letter to You. É brutal. Como é que é possível, não é? Quer dizer, fala-se com qualquer outra banda e eles dizem não, que realmente a capacidade de trabalho desta banda é inigualável. Ainda bem que assim é. E o Danny trazia um pouquinho dessa magia e aquela dessa cola que a envolvência, gente não é? fala. Sim. Eu lembro-me, peço desculpa por estar a recordar-me disto, foi no documentário do Blood Brothers, 1995, quando eles gravaram o Greatest Hits e gravaram aquelas 4 músicas, e eu lembro-me perfeitamente do Bruce e o Danny no órgão antes de fazerem a gravação do Secret Garden, e o Danny era assim para o Bruce: epá, I think this is better in download.
Whatever that means. e o Bruce, então mostra lá. E o Dennis deu-lhe ali 2 ou 3 acordes. Ok, play it down low. I trust you. Portanto, só um músico com este... Todos são, mas agora particularizando no Danny, só um músico com esta inspiração e esta captação do mood da banda e daquilo que o Bruce escrevia, podia fazer esta cola, esta junção das partes, digamos assim. E obter o nome, não é? A alcunha com que ele era conhecido, o Phantom Danny. Exatamente. O Marco tem essa história para nos contar, não é? Bueno, é uma história, não sei, pessoal, mas talvez é representativa, porque mais ou menos coincidiu no tempo como o pai ofereceu-me o Darkness e vi a película Alguém Voou sobre o Nido do Cuco. Ok. E fiz como uma conexão entre o Danny Federici e o chefe índio, o chefe Brownlee da película. Sim. Porque quando vi a película por a primeira vez, tem uma personagem, no princípio, secundária, não fala, praticamente não mexe, ou só quando está a jogar basquetebol sozinho e tal, mas quando não aparece na cena, eu estava à sua procura. Faltava alguma coisa. E para mim, Danny era isso. Tocava, mas quando não tocava, estava a esperar quando vai voltar a entrar ele com o órgão, o acordeão. Para mim foi a ligação não, entre dois secundários, mas que são imprescindíveis para o bom funcionamento, e o funcionamento diferente e mais improvisado das músicas. Ok. Fernando, depois de tudo o que o Marco disse, eu queria te perguntar, porque eu sei que tu tens aí tens aí guardado para nós ouvirmos, qual é que é aquele momento que para ti, ao vivo, resume a grandeza do Danny? Eu sei que tu foste aí vasculhar nos arquivos e elegeste um deles. Sim. Diz lá qual é que é. Indianápolis 2008. O Danny já estava afastado devido à sua doença, ao melanoma, mas voltou à tour com o Street Band para voltar a tocar a Sandy. E é algo que é super emocionante, e acho que vale a pena recordarmos um bocadinho da Sandy de então vamos 2008. Lá. Vamos a isso? Vamos a isso. Põe lá aí o Sandy, brother. He's gonna be bugging me for a raise in a minute. You gotta cool some of that out. Ready? We'll start. Say we'll start. Just stand there. Sandy, fireworks are hailing over Little Eden tonight. Forcing a line in all those stone down faces left stranded on this 4th of July. Down in town the circuit's full with switchblade lovers, so fast, so shiny and sharp. And the Wizards play down on Pinball Way, on a boardwalk way past dark. And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers along the shore, chasing all them silly New York girls. Well, Sandy,
The aurora's rising behind us. The pier lights our carnival life forever. You love me tonight, for I may never see you again. Hey, Sandy girl, well, now the greasers, they tramp the streets or get busted for trying to sleep on the beach all night. Them boys in their spiked high heels, ah, Sandy, their skins are so white. And me, I just got tired of hanging in them dusty arcades, banging them pleasure machines, chasing the factory girls underneath the boardwalk, where they all promise to unsnap their jeans. You know that tilt-a-whirl way down on the South Beach track, I got on it last night and my shirt got caught. That Joey kept me spinning. Didn't think I'd ever get off. Oh, Sandy, the aurora is rising behind us. The pier lights our carnival life on the water. Yeah, running down the boardwalk with my old boss's daughter. I remember Sandy girl. Now Sandy, yeah, that waitress I was seeing, she lost her desire for me. I spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. She worked that joint under the boardwalk. She was always a girl you saw bobbing down the beach with their radio. Kids say last night she was dressed like a star in one of them cheap little seashore bars, and parked with her baby out on the Kokomo. She hear the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they did. For me, this boardwalk life's through. You know you ought to quit this scene too. Well, Sandy, the aurora is rising behind us. The pier lights are carnival light forever. Oh, love me tonight, and I promise
Isto é qualquer coisa de É um surreal. momento emocionante. Muito. Este até foi foi a última aparição Sim, do foi o último concerto do Danny com a ao vivo, banda. não foi? Sim. É sempre difícil, mas pronto, é a vida. Ele já não está entre nós, mas a sua obra ficou. E esta foi uma atuação fantástica. Talvez não seja, e não é de todo, as melhores versões da Sandy, mas é Sim, pelo significado o que tem. significado tem de ser a última vez que ele a tocou. Eu ia sugerir vermos agora a introdução ao Rock Hall of Fame em 99, Sim. quando o Bruce chamou o Danny de um músico mais instintivo e natural que já uma vez conheceram. Vamos só dar aqui um olhinho. Bora. Danny Federici, the most instinctive and natural musician I ever met. An only member of the band that can reduce me to a shouting mess. I love you, Danny. Your organ and accordion playing brought the boardwalks of Central and South Jersey alive in my music. Thank you. Marco, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Bom, francamente é isso. O Danny era capaz de improvisar, de dar uma sensibilidade, uma profundidade às músicas, a levar as músicas para um outro nível, mais não sei como dizer, mais alto, mais um alto, patamar mais alto, mais sublime, mais espiritual praticamente, só com a sua parte. Até ele mesmo disse, acho que na mesma entrevista na Point Blank, ele disse que afinal a Street Band não era o veículo certo para se expressar como sua música instrumental. Como se Sim. O campo o relevado era demasiado pequeno para ele, para a sua improvisação, para a sua energia, para é interessante. Ele disse isso, mas ao mesmo tempo estive o tempo todo com a Street Band, antes com Steel Mill, Child e tudo isso. E nesse sentido acho que tanto ele como o Bruce eram como duas esponjas que eram capazes de assimilar o rock, o bluegrass, o pop, o country, qualquer tipo de música. Sim. Vejo aqui o livro Long Walk Home. Sim. É um capítulo onde se fala das influências do Bruce, como ele depois transforma isso na sua música. E acho que o Danny é o mesmo. Ele é capaz de absorver tudo isso e depois reinventar e reproduzir isso da sua maneira. Estou completamente de acordo. E agora permite-me, Marco, fazer-te ou fazer-vos, ao Marco e ao Pedro, a interpretação do Danny em Kitty's Back. Aquilo é quase um mini concerto dentro da própria canção, não é? Sim. Já de si a música é uma criação que junta vários estilos e várias sensibilidades. E depois a parte do Danny, o Marco poderá dizer que ele teve a estudar este trecho que nós vamos ver a seguir, não é, Marco? O trecho esse praticamente poderia ser uma música à parte. Sim. Okay, então. Até porque, repara, o solo que nós vamos ver... Outro título é outra música. É outra música. Só a duração da música é quase a duração. Desculpa, a duração do solo é quase a duração de uma das músicas pop. Sim. Justifica-se por hoje em dia. Sim, é verdade. Há artistas que escrevem músicas de 2 minutos e 50, que é mais ou menos a duração do solo. A duração de uma música pop. Fernando, tu que és o realizador, vamos a isso. Dá-lhe forte.
Eu Incrível. posso confidenciar que só ao fim de 35 anos é que consegui começar a gostar do Kid Is Back. A primeira vez que ouvi o Kid Is Back no The Wild Innocent da E Street Shuffle soou-me a algo anárquico e demorei 35 anos a aprender, a perceber o que é que lá estava. E de facto este trecho que aqui demos do solo do Danny é um dos exemplos daquilo que é dos vários trechos da música que depois tudo junto dá aquela música que tem, se não me engano, cerca de 11 minutos, Volta que, disso, sim. que é algo sublime para um músico, para um artista que com 23, 24 anos compõe uma obra-prima daquelas. O Danny foi um músico admirado e respeitado entre os seus colegas da E Street Band, e Nils Lofgren, para citar aqui algumas das passagens que ficaram para a memória futura, dizia: Danny tinha um estilo único e fluido, um dos músicos mais talentosos, naturais e cheios de alma que já conheci. Por sua vez, Max Weinberg, também colega, comentava que ele tinha uma abordagem maravilhosa ao seu instrumento e era simplesmente uma componente indispensável da Street Band. Lá está, aquilo que o Marco há pouco estava a comentar. Quando ele não estava, sentia-se a falta. Certo. O fantasma pairava por todos nós. E tinhas de aparecer. E tinha que aparecer Sim. para se sentir a sua necessidade e o seu valor. Meus caros, já voltamos? Vamos ouvir aqui um Vamos medleyzinho. ouvir uma coisinha. Podes pôr aí o medley. Ok, vamos a isso. Romeo and Juliet, Samson and Delilah, baby, you can bet that love ain't denied. Your words say slut, but your words ain't lie. When we kiss, but teardrops. Bem, vimos aqui alguns momentos três momentos escolhidos pelo nosso querido Mark, que andou a vasculhar o baú. Podíamos ter escolhido estes três como outros 30 se calhar, não é, Mark? Mark, agora queria falar um pouquinho sobre a questão da carreira a solo, porque o Danny sempre foi um músico muito criativo e é dos músicos da E Street Band que arriscou fazer projetos a solo. Muita gente não sabe, não é? Que tipo de som é que o Danny explorava fora da E Street Band, Mark?
Eu ligaria a coisa ao que estávamos a comentar antes, não é? Esta capacidade de absorver músicas diferentes, reproduzir-las depois à sua maneira. Ele explorava sempre outros caminhos a partir de coisas que ele ouvia, gostava, e isso é refletido nos seus álbuns. O Flemington, que talvez seja o mais conhecido ou menos desconhecido, onde aliás o Gary Tallent e o Nils Lofgren também contribuíram. E o Nils Lofgren também creio que participa. Como colega, os dois. E depois o Sweet, né, que foi gravado posteriormente com outro nome, Out of a Dream. Out of a Dream. Sim. E acho que o que dizíamos antes, não é? O relevado da Street Band talvez era um pouco limitado pela sua expansividade, e nestes discos ele pode explodir, buscar, experimentar, descobrir novos caminhos, não é? Novos caminhos ou coisas que ele tem na cabeça e que a partir de outras experiências ele saca para fora. Sim. Eu acho que é uma carreira interessante como solista. Sim, apesar de ter sido já começada mais tarde, ter sido, mas ele tinha muita inspiração. Sim, ele nota-se perfeitamente que ele, lá está, todos eles vieram muito influenciados na música americana, no jazz, no blues, uma música de fusão que eles gostavam de explorar. No início, até o hard rock eles chegaram a tocar, e isso foi desaparecendo quando a E Street Band e o Bruce decidiram focarem-se principalmente no rock. E quando ouvimos estes dois álbuns do Danny, percebemos que ele tinha aquilo que temos estado aqui a falar, aquele gostinho por texturas sonoras diferentes do que a Street Band explorava, aqueles ambientes muito diferentes do que ele conseguia ter a tocar como membro da Street. Mark, achas que esta maneira dele interpretar influenciava a forma como ele tocava com a Street Band? Acho que sim, quando estávamos a falar antes de The Kitty's Back. Também no caso do The River, parece que no álbum, parece que ele está quase desaparecido. Mas ele está lá, não é? Mas ele está muito lá. Mas ele está lá. Às vezes tens como alguma reminiscência jazzística e ali ficou o Danny. E paradoxalmente, talvez é por isso que ele praticamente não aparece no Born to Run. Porque agora vamos a celebrar o 50 aniversário, mas é um disco ultra formatado. Sim. Estive no último livro, Tonight in Jungle Land, que explica todo o processo. Estava a ler há pouco. Antes eu ficava ansioso, taquicárdico, porque tais duas notas assajaram 4 horas. Depois Clarence vem para aqui, vamos assajar 2 horas mais. Depois o Mike Apple por um lado, o John Landau por outro. Sim. Isso não era para o Danny. A sua tendência de correr e improvisar. Por isso um dos músicos mais importantes, com mais impacto na Street Band, é praticamente desaparecido no Born to Run. Acho eu, porque o álbum está maravilhoso, mas muito formatado para um músico como ele. Sim, de acordo. Ele fez, como tu dizes, dois álbuns a solo, que depois foram reeditados com outros nomes. Vamos ouvir realizador, Fernando. Vou propor aqui ouvir, depois tu mudas aí. Ok. Vou propor ouvir. Vou propor não.
Na verdade foi o Marco que fez a investigação e disse, sim. olha, era interessante a gente Fez passar essa sugestão. esta música, que é um cover made by Danny Federici Sim. de uma música que eu vou deixar, e não vou dizer o nome, e no fim é que eu vou dizer para os nossos amigos tentarem perceber Qual que é? música é esta, mas eu acho que vão reconhecer rapidamente. Sim, não é? Realizador. Vamos a isso.
Ora bem, meus amigos, para quem ainda se está a indagar se acabaram de ouvir as 24 Rosas do José Malhoa, não, estão completamente enganados. Estou a brincar. Isto é obviamente bati à porta do céu do Sr. Bob Dylan. Uma versão bem disposta. E bem elaborada, não é? Muito bem. Vamos lá pôr lado a lado as várias versões do Knocking on Heaven's Door com Danny Federici, Bob Dylan, Guns N' Roses, Eric Clapton, outros. Musicalmente é muito rica. Sim, musicalmente é fantástica. Não tem uma única palavra. Não há uma nota que falha ali. Não é? Mas não necessita da letra da música. É verdade. É fabuloso. Elegância pura. Sim, de acordo. O Danny, obviamente, além da E Street Band e dos seus trabalhos a solo, colaborou com outros músicos notáveis ao longo da sua carreira. Um deles eu admiro muito, que é o Gary S. Bonds. Aliás, eles compuseram, a E Street Band, mais o Bruce e o Little Steven, compuseram um álbum fantástico do Gary. Se vocês não conhecem, aconselho vivamente a procurar e a ouvir. Aliás, a E Street Band toca no álbum o Graham Parker e o Garland Jeffries. Aliás, o pormenor curioso que agora me recordo aqui nas notas que tomei, ele tocou acordeão e órgão no álbum de estreia de 82 do Steven Zant. Quando ele fez o álbum de estreia dos Disciples of Soul, certo? Ele entrou no álbum. Era uma característica que os músicos da Street Band tinham, não é? Eles eram requisitados por vários artistas. Sim. E neste caso o Danny foi convidado pelo próprio colega da banda, não é? É verdade. Pedro, tens aí mais curiosidades para nós? Tenho. O que é que... Quer dizer, não é uma curiosidade, é uma tristeza, porque infelizmente o Danny deixou-nos bastante cedo. Perdemos o Danny em 2008 devido a uma doença gravíssima que é o melanoma. Durante a Magic Tour o Danny anunciou a sua ausência para ir fazer tratamentos e não conseguiu infelizmente ganhar esta batalha. E apesar de gravemente doente, ele voltou a juntar-se à banda em palco. Foi o momento que vimos há pouco, no dia 20 de março de 2008, seria a última aparição. Ele morreu quase um mês depois, em 17 de abril de 2008. E fundou sim. A morte dele levou à criação de uma fundação e para quem não conhece este problema gravíssimo que é o melanoma, cuidem-se, porque é das doenças mais rápidas a evoluir em termos de cancro. Do cancro da pele. O melanoma é muito agressivo. Infelizmente não conseguiu vencer esta batalha. E a E Street Band e a família do Danny tiveram a generosidade de fundar um fundo que é o Danny Federici Melanoma Fund, uma organização sem fins lucrativos, criada para aumentar precisamente a consciencialização sobre esta doença e arrecadar fundos para a pesquisa. Sim. E se nós pudermos, obviamente, podemos contribuir. Há muitas instituições por esse mundo fora, esta é uma delas, mas fica aqui a nota que Danny Federici Fund.org, se não estou em erro, é o site, vão lá ver, tem lá todas as informações se quiserem contribuir. Exatamente, está lá tudo. Eu agora perguntava ao nosso Mark, apesar de ele nos ter deixado bastante cedo, o Danny deixa um legado importante. E Mark, como é que tu vês a influência do Danny depois de ele ter morrido? Qual é que é a influência que tu achas que o Danny deixa
para os músicos atualmente e para aqueles músicos que querem enverdar por uma carreira naquele estilo do jazz e do improviso, que era um bocadinho a matiz daquela música que ele construía. O que é que tu achas que o Danny nos deixa e que inspiração nos deixa, que deixa para músicos que queiram seguir o seu legado? Acho que o Sacaninha deixou um legado muito complicado. Deixou um patamar muito elevado. Certo, de acordo. De elegância, uma maneira muito intuitiva de tocar, saber em cada momento onde ele está, onde tem que estar, onde não pode estar, tocar, absorver diferentes tipos de música, sempre com aquela ligeireza que tem. Parece que não esteja a fazer esforço. Sim. Ligeireza complicada, não é? O solo aquele de Kitty's Back Parece uma coisa parece fluir simples, não é? sem dificuldade. E isso deixar uma herança muito complicada para os... complicada, mais estimulante. Sim, claro. Bom, para ter aí um referente, acho maravilhoso para tentar chegar e talvez ultrapassar isso. Acho difícil, mas é um desafio para as novas gerações. Sim, eu completamente de acordo. Eu acho que o Danny deixou, como tu dizes, um legado de respeito. Aliás, a Street Band ainda hoje honra aqueles que desapareceram. Ninguém os substitui. Apenas tentam fazer o seu melhor, porque não há dois músicos iguais e nunca vai haver outro Danny. Mas os novos músicos têm um guião, tal como o Bruce teve, sei lá, os Beatles e os Stones como fontes de inspiração na sua juventude. Os novos músicos da nova geração têm em Danny também uma fonte de inspiração de como saber estar, emocionar sem grandes exageros, onde saber estar, como tu disseste, Marco. Eu acho que ele deixou uma marca que será, com toda a certeza, eterna. Vocês concordarão comigo que o Danny ainda hoje se sente o Phantom Sempre. nos concertos Sempre. e na música que a E Street Band cria. Sempre. O Charlie Giordano é um herdeiro digno. Sim. Claro que sim. O que é que vocês acham? Os fãs fazem sempre questão de querer que se fale de quem já lá não está pelo seu impacto que tiveram na E Street Band e nas músicas do Bruce. E sente-se sempre eles estão lá, nem que seja em espírito. Há quem acredite no espírito metafísico, há quem não acredite. Eu acredito piamente que por estarmos a falar sobre ele, estarmos a tocar as músicas que ele ajudou a compor, falarmos entre nós fãs, é uma forma de o honrar, mas também de o manter junto de nós nessa partilha que nós felizmente temos ainda o prazer de fazer quando vamos ver a banda ao vivo. Ora, Danny Federici foi um músico muito especial, um criador de atmosferas, um contador de histórias sem palavras, como tu dizias, Mark. Não há letras, é só música. Esperamos hoje termos sido um pouquinho dignos da sua memória e termos feito jus à sua arte. Eu agradeço aos dois de terem se disponibilizado para falarmos sobre Danny Federici, que é uma das referências da E Street Band, o Phantom, que nunca lá ou que não se dava por ele, mas ele estava lá e quando não estava sentia-se a falta. Muito obrigado. Mais uma coisinha, acho que sim, que força, Marco. Até sim, nos concertos agora acho que o seu espírito ou qualquer coisa está a pairar em alguma parte. Muitas vezes inspira-nos. Estás
não estás a olhar para o palco, nem para os ecrãs, estás fechando Introspectivo, os olhos e dizes, tem que estar, algures. e miras e vês o Charlie Giordano, Sim. onde fica o fantasma, caralho. É verdade. Eu gosto muito do Charlie Giordano, Sim, músico um fantástico. músico maravilhoso, Sim. um gajo porreiro. Sim, sem Mas dúvida, sem dúvida. Tu estás ali com o espírito do Danny, mira, sem dúvida. o Charlie. Afinal, Isso acho que é também uma parte do legado É verdade. do Danny. o Charlie já falou sobre isso, inclusive, que ele não substitui, nem nunca quer substituir, quer homenagear o legado do Danny dentro da banda e fazer o melhor que sabe e fala muito bem. Muito obrigado a todos, meus caros. Obrigado. Fernando, queres Obrigado, começar a meus despedir-nos? Obrigado por estarem connosco, meus amigos. Vocês desse lado são muito importantes para nós. É o que mantém esta comunidade de fãs viva. A memória de artistas como o Danny vivo é partilharmos este gosto pelas músicas do Bruce e neste caso do nosso Danny. Marco. Muito feliz de estar aqui, finalmente conhecer Flesh and Blood, os membros de Cold Snack da Amadora, né? Cold Snacks da Amadora, que é uns estúdios fantásticos, uns profissionais ainda melhores. Francamente, recomendo a experiência de vir aqui a falar. Somos profissionais no amadorismo. Isso. De compartilhar o gosto é todo a nosso. Doença. Sim, o gosto é todo nosso receber fãs como tu, Marco, e esperamos receber muito mais. Vocês que estão aí em casa, não se esqueçam, isto é um espaço que só faz sentido se vocês participarem connosco. Portanto, quem quiser visitar-nos já sabe, irmão Pedro, mete-me aí o nosso logo com o nosso e-mail. Sim, o nosso logo se faz favor. Exatamente. Aí está ele. Vocês têm aqui o nosso e-mail. Se quiserem enviar sugestões, críticas, se nos quiserem dizer que somos um bando de bandidos e de aldrabões, estão à vontade. Mas agradecíamos que nos façam chegar o que é que vocês gostavam de ver aqui nas emissões do Cold Snack da Amadora, nos estúdios do Wild Billy. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por nos teres recebido. Não, nada, o prazer é todo meu. Posso só desvendar aqui que este é um primeiro episódio de 2. Sim, claro. Sobre os Lost But Not Forgotten, os membros que já partiram da E Street Band. Hoje homenageamos Danny Federici e brevemente iremos homenagear Clarence Clemons. Fiquem atentos, vai ser o segundo episódio desta série. E bom, vamos começar a despedir-nos. Muito obrigado, meus caros. Obrigado, nós. E vamos terminar com a homenagem que o próprio Bruce deixou a Danny Federici. O álbum Working on a Dream é dedicado a Danny Federici com a canção The Last Carnival, escrita especificamente para o seu amigo de longa data, que foi introduzido, como nós já vimos, postumamente no Rock and Roll Hall of Fame como membro da E Street Band e com toda a justiça. Despeço-me com amizade, como dizia outro grande icon da nossa comunicação e imaginário coletivo. Vamos ficar com o Last Carnival. Realizador. Abraço a todos, meus amigos. Abraço. Até à próxima. Exatamente. Obrigado. Um abraço. Sundown, sundown, fatiguing all the tents down. Where have you gone, my handsome Billy? Sundown, sundown, the carnival trains leave town. Where you now, my darling Billy?
We won't be dancing together on the highway, facing the lines with you at my side anymore. We won't be breathing the smoke in the fire on the midway. Hanging from the trapeze, my wrist waiting for your wrist. Two daredevils high upon the wall of death. You throwing the knife that lands inches from my heart. Sundown. Moonrise, moonrise, the light that was in your eyes is gone away. Daybreak, daybreak, the thing in you that made me ache is gone still. We'll be riding the train without you tonight. The train that keeps on moving, it's black smoke scorching the evening sky. A million stars shining above us like every soul living and dead has been gathered together by God to sing a hymn over your bones. Sundown, sundown, empty are the fairgrounds. Wait now, my handsome Billy.